Mas como é que eu faço para não atrapalhar o meu descanso, o meu senso de descansada, eu chegar em casa e perceber que aquele é o meu lugar sagrado, mas ao mesmo tempo, muitas vezes eu preciso ser produtivo dentro da minha casa. Então o que a gente precisa entender? Que o ambiente, ele molda a nossa capacidade de produtividade, mas ele também molda a nossa capacidade de descanso. Mas se você é uma pessoa que toda vez antes de dormir tem o hábito de gerar produtividade na cama, então o seu cérebro começa a associar que aquele lugar é um lugar que não é para descansar, é um lugar para você se manter produtivo. E aí talvez você não entenda que às vezes 5 minutos que você ficou respondendo no WhatsApp, que você ficou respondendo no e-mail da cama, isso te impede de ter uma boa qualidade de sono. Hoje eu quero dar um hackzinho de produtividade, principalmente para você que trabalha de home office. Uma forma de você entender como é que você pode ser até mais produtivo, desmistificando o fato de que quem trabalha em casa não é tão produtivo, ou até para você que às vezes precisa aumentar a sua produtividade, precisa aumentar seu nível de concentração, ou até mesmo para você que tem dificuldade em dormir. O que eu quero dizer para vocês no podcast de hoje é que o lugar que nós estamos, ele influencia na forma como a gente se comporta. Então, o que a gente tem que entender? Que, de acordo com os ambientes que nós estamos, o nosso cérebro, ele associa o ambiente a algum estado emocional. Então, por exemplo, eu fico o dia inteiro na rua, trabalhando, passeando, enfim, fazendo um monte de coisa, eu tô sempre fora de casa. A hora que eu chego em casa, a hora que eu piso em casa, é como se meu cérebro, ele virasse uma chavinha. Puf! É hora do descanso. O ponto pega para aquelas pessoas que precisam trabalhar em casa. Por quê? Porque automaticamente, quando eu estou na minha casa, o que meu cérebro associa? A casa a descanso. E principalmente depois da pandemia, que por muito tempo todo mundo ficou trabalhando de casa, parece que a gente não soube como separar o ambiente trabalho do ambiente casa. Quem trabalha com celular, quem trabalha, né, toda hora eu tô sentada no meu sofá de casa, eu tô trabalhando. Mas como é que eu faço para não atrapalhar o meu descanso, o meu senso de descansada, eu chegar em casa e perceber que aquele é o meu lugar sagrado, mas ao mesmo tempo, muitas vezes eu preciso ser produtivo dentro da minha casa. A melhor coisa pra gente conseguir ter esse hackzinho de produtividade, ao mesmo tempo manter o nosso bem-estar, que é o nosso descanso mental, emocional, físico dentro de casa, é ter um lugar específico para trabalhar dentro de casa. Então é aquele lugar que você não vai fazer mais nada, absolutamente nada. Você só vai trabalhar naquele lugar. Você não vai trabalhar da mesa da cozinha, por exemplo. Ah, Fabi, mas minha casa não é grande. Não sei, você precisa escolher um lugar que vai ser o único lugar que você vai trabalhar. Por quê? Porque a hora que você sentar naquele lugar, o seu cérebro ele vai condicionar que é a hora do trabalho. Então isso melhora a tua performance, melhora o teu foco, melhora a tua concentração. E isso protege os teus outros ambientes da casa para ser o seu lugar de descanso. Então você consegue manter o descanso e você consegue manter a produtividade exatamente no mesmo lugar. Quando vocês perguntam assim, pô, Fabi, como é que você consegue ler tanto, ler tão rápido? Eu tenho um lugar da leitura, por exemplo. Então eu tenho um lugar na minha casa que é um cantinho do sofá, que eu sento, que a hora que eu sento ali, por eu já ter feito isso de formas repetidas vezes, a hora que eu sento, o meu cérebro, ele condiciona que ali é o lugar da leitura. Então eu foco na leitura, que a leitura flui de uma forma muito melhor. Se eu sentar em qualquer outro cômodo da casa, em qualquer outro sofá, em qualquer outro canto, a minha leitura, ela não vai fluir igual do que aquele meu cantinho da leitura. Por quê? Porque eu já habituei o meu cérebro a entrar em hiperfoco para executar aquela ação específica. Então o que a gente precisa entender? Que o ambiente, ele molda a nossa capacidade de produtividade, mas ele também molda a nossa capacidade de descanso. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, toda vez antes de dormir, a pessoa fala do detox do celular antes de dormir, mas se você é uma pessoa que toda vez antes de dormir tem o hábito de gerar produtividade na cama, então o seu cérebro começa a associar que aquele lugar é um lugar que não é para descansar, é um lugar para você se manter produtivo. Então, quando a gente fala de fazer o detox, de evitar levar celular, de evitar levar tela para a cama, é óbvio que tem a questão da luz, e isso influencia, mas também tem a questão da habituação do seu cérebro, de você estar em um lugar que em tese seria para você descansar, que seria para você relaxar, que seria para o seu cérebro entrar num modo completamente diferente, que não é da performance, mas você acaba levando performance. Então às vezes você ali responde um WhatsApp rapidinho, você responde um e-mail rapidinho, e você pensa assim, rapidinho, não tem problema, só que o problema é que é rapidinho todo dia. E aí talvez você não entenda que às vezes 5 minutos
que você ficou respondendo no WhatsApp, que você ficou respondendo no e-mail da cama, isso te impede de ter uma boa qualidade de sono. Às vezes você fala assim, Fabi, eu até pego no sono rápido, mas às vezes é aquele sono que você não descansa, que você não... Sabe, aquele sono que você não sonha, você acorda cansado. E aí você fala assim, cara, eu não entendo por quê, mas você esqueceu que 5 minutinhos antes de você decidir dormir, você tava lá ativo no celular, deitado na cama. A mesma coisa serve, por exemplo, gente, pra quando a gente tem que ter umas conversas difíceis. E as pessoas, vamos, conversa na cama. Briga na cama. A cama, ela precisa ser um lugar sagrado. É um lugar que você tá ali pra descansar, é um lugar de segurança, é um lugar de conforto, não é o lugar de conflito, não é o lugar de ter conversas difíceis, não é o lugar de briga. Quer brigar? Vai brigar na sala, vai brigar na cozinha, vai brigar no banheiro, mas não vai brigar na cama. E o casal briga onde? Na hora de dormir, deitado, dorme um burrado com o outro lá, um bicudo pro outro, um de bunda pro outro, acorda brigado. E aí você começa, se você faz isso com muita frequência, se você não tem maturidade de entender qual é o horário que precisa ter esses horários, essas conversas conflitantes, você começa a gerar um estresse emocional habituado. Ou seja, está gerando um hábito para o seu cérebro, para o cérebro do casal, que aquele lugar não é um lugar de conforto, não é um lugar de segurança, não é um lugar de harmonia. Então você começa a pegar algo que é o lugar mais precioso do mundo, que é a tua cama, que é um lugar onde você vai se regenerar, que você vai descansar, sabe? É um lugar de segurança que é só seu. É a tua preciosidade, é a tua bolha, é a tua intimidade. E você começa a colocar um monte de coisa dentro, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Isso importa, gente, até pra quem tem TV no quarto, as coisas que você assiste na hora que você tá na cama. Toda vez que você traz emoções e você traz habituações que não são congruentes para aquele lugar, você tá criando um novo hábito. E aí, obviamente, que você vai ter mais dificuldade para dormir, para pegar no sono, você não vai ter um sono de qualidade. Por quê? Porque você está prejudicando com hábitos que não são para dormir o lugar que deveria ser o seu de segurança. Então, quando a gente começa a entender isso, você começa a entender que você precisa facilitar o trabalho para o seu cérebro. Você precisa ajudá-lo a ser produtivo. Você precisa ajudá-lo a entrar em hiperfoco. Você precisa ajudá-lo nesses hackzinhos. Então, quando você entende que o ambiente, ele influencia na sua performance, mas ele também influencia no seu descanso. E às vezes a gente tá fazendo uma atrapalhada toda, tá misturando todas as coisas. E às vezes você não entende porque você tá mais cansado do que deveria. Você não entende porque às vezes você deveria estar performando mais e não deveria. Pô, hoje, todo mundo gosta, né? As pessoas que viveram a época do home office continuam batalhando para que continuam vivendo no home office. Só que as empresas, elas cada vez mais vêm falando assim, vamos sair do home office, vamos sair do home office. Por quê? Porque não está tendo produtividade. Porque é tanta distração, gente. Quando você tá na sua casa, você quer descansar. E aí as pessoas acham que, sei lá, só porque eu trabalho de home office, às 11 da manhã eu posso fazer unha, às 2 da tarde eu posso fazer uma academia. A gente começa a embaralhar as coisas. Então, até para vocês que trabalham em home office, eu vou deixar uma dica. Se vistam de acordo. Porque só de vocês estarem com uma vestimenta que tem congruência com o teu trabalho, te coloca numa postura diferente. Isso manda um sinal pro seu cérebro diferente. Quando você respeita o seu horário de trabalho, da mesma forma, isso manda um sinal pro seu cérebro diferente em relação à responsabilidade, em relação à postura, em relação a compromisso. Então, existem esses hackzinhos que às vezes você acha que é chatice, que é mimimi. Porque a pessoa não entende. Mas isso vai te ajudar a produzir melhor. Isso vai te ajudar a produzir com mais conforto. Isso vai te ajudar a produzir com menos estresse. Então não é sobre, é porque eu vou ficar pagando pau do meu chefe, porque eu não sei o quê. Mas a gente entender que tudo isso faz com que o nosso cérebro ele opere com menos esforço. Porque ele entende que existe uma rotina, ele entende que existe um ambiente, ele entende para que existe aquele ambiente. Então a gente tem que entender que o nosso cérebro, ele se acostuma com absolutamente tudo. O fato de você não ter uma rotina muito bem estabelecida, isso gera incerteza e imprevisibilidade para o seu cérebro o tempo inteiro. Então ele não consegue entender que, cara, nesse horário eu preciso estabelecer um hiperfoco e eu vou trabalhar nisso, eu vou fazer isso até acabar. E às vezes você não entende porque, cara, eu demoro mais, eu procrastino mais. E isso também serve, gente, até para quando você trabalha num ambiente corporativo, quando você tem muita distração, quando você tem muita gente, quando tem muita gente ao seu redor. Se você tem o hábito de toda vez, sei lá, cada 1h30 você vai lá e quebra o cafezinho, você vai lá e faz fofoquinha com do lado, pega o celular. Pra vocês terem noção, gente, a quantidade média de tempo
que um ser humano hoje em dia consegue ficar na frente de um computador prestando atenção em algo dura 45 segundos. 45 segundos é a média que o ser humano normal hoje, nos dias atuais, consegue ficar preso à atenção. É até engraçado que eu tava numa reunião da escola esses dias e aí vieram questionar a capacidade do Theo de ficar preso à atenção a alguma coisa. Eu falei, gente, vocês estão questionando uma criança, o adulto não consegue ficar 45 segundos parado numa tela? Aí você acha que uma criança que tem energia no talo, vamos lá ficar 1 hora sentado ouvindo um assunto que não me interessa, que eu não tenho a menor aptidão, que eu não tenho o menor interesse nisso. Então são essas coisas que a gente vai utilizando e que a gente vai agregando na nossa rotina, primeiro, que vai fazendo com que a gente tenha a habilidade de fazer mais outras coisas. Por quê? Porque eu estou poupando estresse, eu tô poupando energia do meu cérebro em precisar ficar pensando o tempo inteiro numa imprevisibilidade, em retomar a atividade, que você gasta muita energia pra retomar onde eu estava mesmo, o que eu tava pensando, o que eu tava fazendo, retomar aquele hiperfoco. Por quê? Porque você tá ali, quebrando toda hora, quebrando toda hora, quebrando toda hora. A gente precisa se proteger. A gente precisa proteger a nossa hora da nossa performance e a gente precisa proteger a hora do nosso descanso. Quando a gente tem a maturidade de separar os dois, é quando a gente para de ficar machucado porque ou tá performando ou porque tá descansando. Tem pessoas que se cobram demais porque tem muito descanso. E tem pessoas que se cobram demais no sentido de eu performo demais e isso me machuca. Então, quando a gente consegue separar as duas coisas, a gente consegue ajudar para que a gente tenha uma economia de energia, para evitar precisar ficar, sabe? Eu preciso mandar recado pro meu cérebro o tempo inteiro, foca nisso, pensa nisso, organiza nisso. Não, já é algo habitual, já tá acostumado, já tá normal, já tá tudo certo, tá encaixado. Cara, vocês vão conseguir ser pessoas muito mais efetivas, muito mais eficazes, vão conseguir fazer mais, procrastinar menos e com certeza, que é uma coisa que todo mundo merece e todo mundo deveria fazer, descansar. Só que a gente erra até na forma como a gente descansa. Então espero que esse podcast de alguma forma te ajude a melhorar esse equilíbrio de produtividade com descanso, mas mais do que isso, que você entenda que a habituação de como você faz e onde você faz, isso pode estar te prejudicando ou pode estar ajudando na tua produtividade. Eu espero que a partir de agora comece a te ajudar na sua produtividade.